Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs, o PET 2021. Agora vamos começar o PET volume 2, essa semana 1. Vocês já devem ter visto que o PET 2 tem 6 semanas e todo domingo vai ter vídeo novo aqui no meu canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar eles com colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre o processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil existiam grupos abolicionistas que tentavam aí, aumentar as discussões sobre a abolição da escravidão e também por fim definitivo aí na escravidão no Brasil. Eles agiam principalmente em centros urbanos, eles usavam jornais e entre as práticas que eles tinham um apoio dado à fuga de escravos, então eles ajudavam nessa fuga, a criação de fundos de emancipação, então eram também dinheiro que era usado para comprar alforria de escravos, o contato com sociedades abolicionistas internacionais, empreendido por Joaquim Nabuco e José do Patrocínio nas visitas realizadas à Europa nos anos de 1881 e 1884, respectivamente. Então eles buscavam também o apoio internacional, para que o Brasil terminasse de vez com a escravidão, beleza? Bom, dentro do período do fim da escravidão, a gente tem uma discussão importante por causa da Guerra do Paraguai. O Brasil que vai declarar guerra ao Paraguai, então você vai ter um conflito armado e vai haver a participação de muitos negros no exército. Então alguns escravos e ex-escravos vão para a guerra. Às vezes ocorria do senhor mandar o escravo no seu lugar. Então olha só, a Guerra do Paraguai provocou diversos questionamentos sobre a escravidão, uma vez que foi necessário incorporar escravizados aos combates do exército brasileiro. Por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido a promessa de alforria para a luta na guerra. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos. Então, alguns lutavam porque havia sido prometido para eles a alforria, alguns iam no lugar dos seus donos e acabou gerando um problema porque havia uma discussão de por que o negro escravizado ele é um cidadão para lutar pelo Brasil fora, mas ele não é um cidadão dentro do próprio território. Então a gente vai ter aí essas discussões, ok? A elite agrária dominante queria abolir a escravidão de maneira segura, sem maiores prejuízos à economia e à estrutura política. A partir dessa concepção, é possível compreender que a abolição da escravatura para esse grupo deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura. Dentro da sociedade, a elite agrária, os donos de escravos, eles queriam que a escravidão acabasse de forma bem lenta, gradual, porque eles não, nas palavras deles, eles não queriam ter um prejuízo. Então, eles queriam que essa abolição fosse de forma gradual. E isso vai ficar muito claro nas leis que vão ser aprovadas, que vão levar até o fim da escravidão. Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que coloca fim no tráfico negreiro. Embora existisse o fim do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas do continente africano para cá, o mercado interno ainda vai continuar funcionando. Então as pessoas ainda vão comprar e vender escravos dentro do Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Então, a partir de 1871, aqueles escravos nascidos de filhos de mães escravas seriam libertados. Porém, eles não seriam libertados imediatamente, eles ficariam aos cuidados da mãe e depois é que eles seriam depois que eles seriam libertados. Então, na verdade, essa lei não vai colocar a liberdade em muita gente. A mesma coisa da lei de 1885, a lei de sexagenário, liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Primeiro, que a maioria dos escravos não conseguia chegar à cidade, devido às dificuldades do trabalho, ao sofrimento. E segundo que, a partir dessa idade, o escravo já estava debilitado e ele não tinha mais condições, muitas vezes, de procurar o próprio sustento. Então, na verdade, isso era uma forma dos donos de escravos se livrarem daqueles escravos que tivessem com uma idade muito alta. Somente em 1888 que finalmente é assinada a Lei Áurea, que vai abolir definitivamente a escravidão no Brasil, ok?
Bom, pessoal, agora vamos às atividades aí. Lembrando que é importante que você tente fazer as atividades e você use esse vídeo apenas como um guia e explique com suas palavras aí as respostas, beleza? Vamos lá, no número 1. A partir da imagem, relacione a Guerra do Paraguai, 1864 e 1870, ao movimento abolicionista brasileiro. Então a gente tem uma imagem, né, de um soldado negro, olha só, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão. O voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada em um tronco. Horrível realidade. Agostini, A Vida Fluminense, 1870. Então, a gente tem aí, né, um soldado voltando da guerra, e se vocês repararem no fundo aqui da imagem, a gente tem, né, um escravo sendo castigado. Então, a Guerra do Paraguai, né, vai trazer algumas discussões. É a parte do Pet aí que fala, por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido a promessa de alforria para lutar na guerra. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos. Então isso vai aumentar a discussão aí do movimento abolicionista, né? Por que eles são cidadãos para lutar lá fora e não são cidadãos aqui dentro, ok? Na número 2, uma questão do Enem, o movimento abolicionista, que levou à liberação dos escravizados pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado como seu principal veículo de programação, então o movimento abolicionista, ele usava qual meio de vincular suas ideias, né? A Câmara de Representantes, imprensa escrita, ou seja, os jornais, oficialado militar, corte palaciana ou clero católico, né? Então, qual que era o meio que eles divulgavam aí a escrita? Tem uma ajuda para essa resposta nessa própria questão aqui, ó, né? Que a gente tem aí, né? A Vida Fluminense é um jornal. Então, qual a alternativa certa aí? A letra? Isso aí, letra B. A imprensa escrita, né, vai ser um dos grandes meios, né, de divulgação e propagação das ideias abolicionistas. Ok? Vamos para a próxima. Vamos então agora ao número 3. Leia o trecho. Seus horrores. Quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável, desgraçado, que tenha sido confiado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para guardar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante, entre os religiosos e benevolentes. A partir dessa leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Então, uma das primeiras leis abolicionistas que a gente tem é justamente o fim do tráfico de escravos, né? Então, o fim do tráfico de escravos representou o primeiro abalo na estrutura escravista, mostrando que seria inevitável o processo de abolição da escravidão, né? Então, é sim uma lei importante, porque ela vai ser o primeiro golpe nesse sistema escravista. Além disso, né, pessoal, os lucros que eram obtidos, né, os lucros que eram investidos no tráfico de escravos vão ser redirecionados para outras atividades. Porém, né, outras consequências vão ser, significou um aumento no preço dos escravos e aumento do tráfico interno, né, o fim do tráfico de escravos internacional, e esse processo vai dar início à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, do escravismo para o capitalismo. Beleza? Vamos para a próxima. Na número 4, a promulgação da Lei Áurea em 1888 não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los econômica, política, social e culturalmente. Na realidade, o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado de mistura de diversos povos. Essa explicação, porém, colocava em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados dia a dia pela população afrodescendente.
Diante do exposto, redija um pequeno texto procurando responder a seguinte pergunta. Na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações podem ser realizadas para reparar as injustiças provocadas por ela? Então aí tá pedindo para vocês fazerem, né, um pequeno texto comentando essas questões aí, né? E eu trouxe duas questões problematizadoras que vocês podem trabalhar aí. Então, primeiro, olha só, marginalização de determinados grupos que acabam ficando às margens da sociedade, né? Então, a gente tem aí, quando, né, houve o fim da escravidão, não houve a integração dos ex-escravos na sociedade. E isso vai refletir ainda hoje, né? Então, hoje a gente tem uma camada muito grande da população, né, que ano após ano, né, ela não tem acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, e isso é reflexo, sim, né, de uma falta de uma política de inserção, né, dos ex-escravizados na sociedade. E aí fala também, né, de uma maneira de se reparar essas injustiças. Uma dessas maneiras é a política de cotas, né, que é uma tentativa de se dar oportunidade, né, a essas populações que ficaram marginalizadas. Então, comentem aí essas questões e podem, né, comentar outras questões aí também, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!